Depois de 16 anos de casamento, minha esposa me traiu e convenceu todos de que eu sou o vilão. Agora ela contratou um advogado e quer o divórcio, apesar de eu ter tentado salvar nossa família 2 semanas atrás, no domingo do nosso 12º aniversário, totalizando 16 anos. Meu filho mais novo me entrega seu iPad para ajudar com um jogo, e uma mensagem muito provocativa aparece. No começo, pensei que fosse um engano, porque havia tão poucos problemas em nosso relacionamento que eu não conseguia compreender que ela faria algo assim. Parecia que tínhamos uma ótima equipe com as crianças, mas nossa vida íntima estava lenta. Ela começou o próprio negócio e ainda estava cuidando de grande parte da casa, o que obviamente eu deveria ter ajudado mais, mas nunca discutimos sobre isso, então não percebi o quão distantes as coisas haviam ficado. Eu surto, estou no chão tremendo de incredulidade, quando finalmente me recomponho, ligo para ela e pergunto se está me traindo. Não agora, ela responde. Novamente, não consigo acreditar. Ela diz que está voltando para casa, discutimos e estou em absoluto choque, assim como todos vocês que fizeram a mesma descoberta terrível depois. Mais tarde, digo que estou disposto a fazer terapia para tentar salvar nossa família de 4 pessoas de passar pelo trauma absoluto do divórcio e famílias separadas. Até agora, fizemos 2 sessões, uma juntos e outra individual. Escrevemos muito na tentativa de expressar nossas emoções no papel e avaliar o casamento. Acho que ela está distante, mas ainda está em casa comigo e as crianças. Comecei a preparar praticamente tudo agora, incluindo algumas das refeições das crianças, mas todas as noites o jantar, além de toda a lavagem de roupa, todo o trabalho que ela costumava fazer sozinha. Se eu tivesse feito isso há 1 ano, teria percebido o quanto ela trabalhava e o quão estressante era. Ela diz que não quer me machucar mais falando sobre suas emoções, mas já se passaram semanas desde que ela realmente falou comigo sobre algo de substância. Finalmente consegui fazê-la se abrir um pouco esta manhã e parece que ela quer me culpar pela nossa situação sem realmente aceitar qualquer responsabilidade por sua vida e os filhos, que seriam divididos se optasse pelo divórcio. Essas crianças nos amam muito e estão completamente acostumadas a ter nós 2 por perto, não importa o que aconteça. Acho difícil acreditar que, com o que construímos juntos nos últimos 16 anos, ela desistiria por alguém que ela acredita ser uma nova alma gêmea. Ela o conhece há 3 semanas, de alguma forma essa conexão emocional que ela tem com o cara a abalou ao ponto de ela acreditar que não tivemos momentos felizes em nossa vida juntos. Isso fez minha ansiedade disparar e suspeitar daqueles de nossos amigos que estão mais próximos dela. Provavelmente destruí esses laços apesar de eles não saberem nada sobre a confiança. Eu sinceramente lamento não assumir mais responsabilidades domésticas, mas nunca conversamos sobre os problemas que ela agora diz serem suas razões para questionar nosso relacionamento. O que faço? Ainda a amo sem questionar e quero que nossos filhos cresçam com a mãe e o pai. Obrigado pela sua ajuda, realmente aprecio seu tempo. Atualização 1. Raramente brigávamos, e quando o fazíamos, eu era o único a ficar chateado ou causar o problema. A única vez que sei que fui um completo idiota foi quando estava na minha própria festa de aniversário. Ela continuava tentando me interromper enquanto eu conversava com alguém e a tratei como uma criança. Só de relatar isso me faz sentir enjoado. Não é quem eu sou. Eu estava bebendo, algo que raramente faço, e quando digo raramente, quero dizer que é no máximo 1 vez por ano. Esse incidente é algo no qual ela se fixou. Nunca aconteceu antes daquela noite e certamente não aconteceu desde então, mas isso ainda a perturba. Normalmente, quando temos qualquer tipo de discussão, é apenas uma questão dela me dizer o que precisa ou quer, e então eu tento fazer o meu melhor para cuidar disso ou elaborar um plano. Por exemplo, ela queria uma estante na nossa sala de estar, do chão ao teto, então eu entrei em contato com um amigo carpinteiro meu e começamos a planejar. Se tudo isso não tivesse acontecido, provavelmente eu já teria começado a construí-la. Levou um tempo para chegarmos lá, mas o plano estava em prática e avançando. Isso é bastante típico da nossa vida juntos. Nunca ameacei ela com o divórcio apenas para conseguir o que eu queria, ou algo ridículo assim, e ela também não. Nunca mencionamos aconselhamento matrimonial um ao outro por qualquer motivo. Agora, gostaria que um de nós tivesse. Ela sempre esteve tão focada nas necessidades de todos os outros que simplesmente não me lembro dela pedindo ajuda emocional. Se ela tivesse sido séria, sentaria comigo e diria algo como: precisamos conversar sobre isso, eu com certeza teria ouvido atentamente e ajudado de qualquer maneira que pudesse, mesmo que significasse apoiá-la nos bastidores. Antes mesmo de fazer algo com o aplicativo, ela disse que queria conversar comigo, mas estava com medo de que eu fosse violento com ela.
Nunca toquei nela de forma alguma, nenhuma vez. Posso bater no meu controle quando fico chateado com um jogo, mas nunca encostei um dedo na minha esposa, nem no nosso pior dia. Isso foi absurdo para mim e doeu quase tanto quanto ser traído e mentido. Infelizmente, ela parece estar acabada comigo e nada do que eu digo melhora isso. Quando mencionei meu pedido pessoal para não ser separado dos filhos, ela ficou furiosa. Tenho certeza de que ela achava que eu estava tentando manipulá-la para tomar uma decisão. Claro, uma grande parte de mim espera que ela também os considere, mas isso é realmente o que eu quero continuar vendo as crianças diariamente. Estou sendo muito direto com ela e continuei sendo durante todo esse episódio. Talvez até demais. No último domingo, ela soltou a bomba de que tenho sido manipulador e que precisa sair de casa. Levei isso para o coração e acreditei nela. Horas de incredulidade de que eu poderia ser essa pessoa e um bom tanto de choro seguiram. Ela pode muito bem estar certa, mas nos últimos dias tenho sido eu o alvo da manipulação também. Ela está deprimida e nunca mencionou que isso poderia ser uma possibilidade para mim ou para qualquer um dos seus amigos, nunca. Posso ter estado muito próximo dela diariamente para ver os sinais, mas alguém teria notado, certo? Honestamente, não sei, pois só tive proximidade próxima. Devido à proximidade com a ansiedade, ela se mudou para a casa dos pais, que não tem muitos quartos, então não tenho ideia de como isso vai funcionar para ela. Ela planeja ficar com minha filha mais velha, de 7 anos, durante a semana para levá-la à escola, enquanto eu fico com nosso filho de 4 anos para levá-lo à escola. Atualmente, eles frequentam escolas separadas em lados muito diferentes da cidade. Protestei veementemente contra a separação das crianças e disse a ela que ela precisava buscar nossa filha mais velha na minha casa. Recebi uma história triste sobre ter que acordar muito cedo para fazer isso funcionar. Quase disse a ela que tudo isso é culpa dela e que ela precisa lidar com as consequências, mas, para evitar causar mais problemas e evitar uma discussão, acabei concordando relutantemente. O dia de ação de graças foi o pior dia para mim, mas isso requer um pouco de contexto. Eu concordei em ir à casa de nossos amigos mútuos, um casal que também tem 2 filhos quase da mesma idade que os nossos. Essa é a melhor amiga da minha esposa e, talvez devido ao seu alto nível de inteligência, nunca está errada. Vamos chamá-la de Jill. Jill é casada com Bill. Para ser justo, eu meio que envenenei o poço um pouco no dia da descoberta, assumindo que Jill sabia sobre o outro cara da minha esposa e acusando Jill bastante diretamente antes de minha esposa chegar para a grande briga. Ela ficou chateada, como eu havia imaginado, e me repreendeu enquanto eu me desculpava pessoalmente com ela no dia seguinte, dizendo algo sobre ser cuidadoso para que isso não se transformasse em ressentimento. Eu estava fraco e aceitei isso como necessário. Isso mudou agora. Estou com raiva e estive assim por pelo menos 3 dias antes do dia de ação de graças. Na verdade, descobri na véspera de ação de graças que Gil ligou para minha mãe para dizer que eles me amam e estão preocupados com as crianças, e que eu não entrei em contato para falar com ele sobre a situação. Desculpe, você não me ligou, você ligou para minha mãe. Enviei uma mensagem para Gil dizendo que minha mãe estava preocupada com isso, mas estava indo bem, e se eles quisessem, eu estava disposto a conversar com eles no dia de ação de graças, dependia deles. Ela recusou categoricamente, dizendo que não seria adequado e esperava não ter que lembrar ninguém disso. Ela tem essa postura de professora, pai que ela assume mesmo ao falar com amigos. É definitivamente um comportamento inadequado. Um ponto negativo porque é falso e ridiculamente santarrão. Apesar disso, parecia uma desculpa fácil, pois eu tinha certeza de que haveria algum tempo livre. Respondi cordialmente com, claro, é por isso que deixei isso com você. Minha esposa ficou com as crianças na véspera de ação de graças e todos passaram a noite desconfortavelmente na casa de Gil e Bill, que também não tem muitos quartos. No entanto, aparentemente, o alto nível de desconforto e as alergias e asma da minha filha de 7 anos não foram suficientes para fazê-la trazer as crianças de volta para casa para passar a noite. Tudo bem, faça as crianças sofrerem junto com você. No dia de ação de graças, eu fui até lá por volta das 13 horas. Até agora, brinquei com meus filhos, limpei um pouco, tentei ajudar e me disseram que não precisava, e basicamente dei espaço para minha esposa. Por volta das 15 horas, meu filho de 4 anos precisou de algo que eles não podiam resolver na casa de Gil e Bill. Bill, sempre cavalheiro, saiu para a farmácia e comprou o item necessário, voltou e nos ofereceu. Você não precisava fazer isso, obrigado, eu disse, parafraseando aqui porque fiquei tão surpreso com a próxima parte. Gil disse, pelo menos houve algum progresso.
Comecei a explicar que, embora tivéssemos tentado algo antes e tivéssemos feito algum progresso, a situação atual era um avanço desnecessário. Inesperadamente, ela me atacou por agradecer ao marido dela e tentar fornecer algum contexto para uma posição facilmente explicável, que eu acreditava se beneficiar da clareza. Eu virei para a porta, brevemente reconsiderando, mas a abri mesmo assim. Sentei no meu carro e respirei fundo, tentando encontrar alguma lógica para meu próximo movimento. Decidi que essa era uma situação muito desconfortável para todos os envolvidos, e apesar de querer muito ficar com meus filhos e comer, eu tinha um desejo ainda maior de sair daquela casa se continuasse a ser tratado da mesma maneira, especialmente se fosse na frente dos meus filhos. Pesei como seria visto se eu simplesmente fosse embora, pensei melhor e depois entrei para dizer à minha filha mais velha que eu ia embora, mas por quê? Porque não é necessário eu estar aqui hoje. Eu te amo muito e sinto muito. Eu vou te ver esta noite se quiser voltar para casa, é só pedir para a mamãe me ligar, certo? Eu posso ir te buscar. Ela ficou triste, mas acho que entendeu. Felizmente, apenas nós adultos estávamos dentro da casa para aquele ataque idiota. Saí e passei o restante do dia de ação de graça sozinho em casa, liguei para minha mãe para desabafar, e ela queria que eu fosse a 100 outras casas para jantar, mas eu tinha uma suspeita de que não importava para onde eu fosse, eu acabaria estragando a festa. O resto do dia estava muito fresco e estressante. Depois de chegar em casa, enviei uma mensagem para Bill pedindo desculpas por sair. Ele me disse que me amam, que sou bem-vindo lá, e não entendia por que Gil virou as costas para mim daquela maneira. Respondi que também não sabia, mas que não me sinto mais confortável estando lá. Agradeço pelas suas palavras gentis. Essa foi a última vez que ouvi falar dele sobre essa situação. Sem pedido de desculpas de Gil. Não espero um. Chegamos ao ressentimento devido à reação dela a algo completamente inconsequente. Imagine se fosse importante. Estive com os 2 filhos desde sexta-feira, e eles fizeram toda a diferença. Sinto-me quase 100% apenas por tê-los em casa. Ainda estamos tristes e propensos a chorar um pouco, mas acho que estamos melhorando, aos poucos. Atualização 2. Ela se mudou depois de me trair e decidiu dividir nossos filhos durante a semana, o que eu protestei. Ela me deu uma história triste sobre por que não podia buscar nossa filha mais velha em nossa casa de manhã. Bem, depois de concordar com isso por esta semana, meu filho mais novo me perguntou quando a mamãe vai voltar para casa. Eu disse que a mamãe não vai voltar para casa e quase vomitei. Me sinto terrível dizendo isso a ele. Como faço para facilitar as coisas para ele e para mim também? Às vezes ele fica bem depois de eu dizer isso, quando ele dependeu tanto dela por 4 anos. Atualização 3. Eu sei que você nunca vai ler isso porque de alguma forma você passou de uma mãe amorosa que se importava profundamente com a família e tinha opiniões firmes sobre traição para o que você diz odiar. Entendi, ele estava lá e cheirava bem. Mas aqui está o que mais entendi. Você é infantil, uma péssima comunicadora e uma egoísta que tenta fazer muito para preencher esse vazio que nem mesmo sabe que tem, ou porque está lá. Você diz que ama as crianças, e embora isso possa ser verdade, você apresentou o pior exemplo possível de como um relacionamento funciona para elas, e além disso escolheu uma amiga terrível para se confiar. Você nem consegue contar a verdade para seus amigos porque está muito envergonhada, mas pedir desculpas e pedir perdão para mim ou para nossa criança, que realmente entende o que está acontecendo, não está dentro do seu alcance. Agora você se deu permissão, alegando que eu era manipulador por mais de 14 anos. Você agiu bastante feliz para alguém que estava sendo constantemente coagido. Sempre mostrei amor e dei carinho, mesmo quando só passava por você em casa. Dizer o contrário é uma mentira e você sabe disso. Mal posso esperar para ouvir você dizer isso, porque você sabe que não é verdade. Você fez seu primeiro cruzeiro com uma amiga mulher em vez de comigo, um sinal vermelho em retrospecto. Você se gabou do barman e como tinha certeza de que ele estava interessado em você. Você foi para uma convenção trabalhar em algo que eu pensei que as crianças e eu poderíamos aproveitar com você, mas você se certificou de que não fossemos. Não houve espaço para discussão. Você foi para outros lugares e me contou sobre os homens que viu e pelos quais suspirou. Mas eu já disse algo do tipo, ei, não quero mais que você faça isso. Não, quer saber por quê? Porque eu confiava em você inerentemente. Eu pensava que eram fantasias inofensivas. Você sempre achou que eu seria o que trairia você, e, cara, tive muitas oportunidades. Adivinha só, eu tenho consciência. Eu fiz votos, fiz uma promessa a você. Estranhamente, você fez a mesma promessa, mas não significou nada quando encontrou seu operário da construção civil. Que clichê. Ele tem filhos de pelo menos um, mas acho que são 2, de outros casamentos.
Então sim, tenho certeza de que ele é um vencedor. Por que você simplesmente não conversou comigo em vez de agir como uma criança? Você me enoja, e espero que as crianças não tenham que ser expostas a você ou à sua família tóxica por muito mais tempo. Atualização 4. Hoje ela contratou um advogado. Eu também me encontrei com um, mas estava convencido de que ainda queria continuar a terapia e tentar melhorar as coisas. Hoje ela me disse que nosso casamento não existirá mais. Ela não tem nenhuma preocupação com o que fez com a nossa família. De alguma forma, sou o vilão para todos os seus amigos, apesar de sua infidelidade. Não tenho família por perto para ajudar a cuidar dos 2 filhos. Para a escola, como ela faz, mas a situação de moradia dela é absolutamente ruim. Ela está na casa dos pais planejando colocar os 2 filhos no mesmo quarto em uma beliche, em vez do que eles têm aqui em casa, onde cada um tem seu próprio quarto e cama. Ela foi pelas minhas costas para que uma amiga continuasse cuidando das crianças à tarde, mesmo depois de eu ter dito a essa amiga que ela não seria mais necessária. Eu me inscrevi para colocar meu filho mais novo na creche após a escola, em vez da amiga, e organizei transporte para ele até lá. O mais novo nem quer mais ir à casa da amiga, ficava dizendo que não queria ir para a escola até eu dizer a ele que não precisava ir à casa dela, então ele concordou totalmente em ir para a escola. Eu me pergunto qual era o problema. O que aconteceu com minha vida? Não sei o que ela disse aos amigos para convencê-los, mas ela alegou que tenho sido manipulador quando conversamos, o que é estranho porque ela tem me manipulado há semanas, alegando que eu disse e fiz coisas que simplesmente não diria ou faria. Atualização 5. Vou te dar a versão resumida que recebi do advogado dela para o meu, junto com a resposta. Dizem que tenho problemas de raiva. Não tenho, a menos que seja em um jogo de videogame muito específico, onde quebrei controles 3 vezes nos últimos 15 anos, nunca resultando em machucados em ninguém além de mim, e esses foram superficiais nos meus nós dos dedos. Dizem que tenho pouco controle com as deficiências dos nossos filhos. Admitidamente, isso pode ser verdade, mas ela parece ter uma paciência infinita com eles e raramente, se é que alguma vez, os repreende por fazerem algo errado. Eu vejo isso como eu tolerando menos bobagens. Afinal, eles ainda são crianças e precisam de disciplina. Além disso, nenhum dos 2 está no espectro, o que exigiria um estilo de disciplina diferente. Não bato nos meus filhos em nada além das costas ou um toque leve, mas perceptível, na testa para chamar a atenção. Além disso, não toco nosso filho mais velho assim há pelo menos 2 anos, provavelmente mais. Ele é realmente uma criança bem comportada. Eu costumava gritar com eles ou ficar frustrado facilmente, porém, isso é por minha conta e devido à minha ansiedade. Dizem que tenho um vício em jogos. Você pode provar que isso é falso verificando todos os sistemas de jogos que temos e somando o tempo total que joguei pessoalmente nas últimas 8 semanas em todas as plataformas, seria menos de 3 horas por semana de tempo sozinho, e isso quase que exclusivamente no Roguesmith X também joga, então não tenho ideia de onde isso vem, talvez a AP tenha alimentado ela com falas. Eu atrai, categoricamente falso. Eu aceitaria fazer um polígrafo ou passar por uma pesquisa forense voluntária em meus dispositivos de comunicação para provar isso. Nunca sequer beijei outra mulher de uma forma que pudesse ser interpretada como apaixonada. Eu trouxe outras mulheres para casa e as convidei para um trio, verdade. Nós conversamos sobre isso entre nós como uma possibilidade e concordamos que era uma fantasia mútua. Quando ela me dizia que achava uma garota bonita e atraente, e eu as conhecia, eu abordava o assunto com cautela. Se a terceira pessoa parecesse interessada, minha ex nunca se sentiria confortável, então parei de convidá-las para qualquer coisa além de encontros amigáveis normais. Até conversei com elas desde que ouvi essa acusação, e uma delas riu quando contei a ela. Ela não conseguia acreditar como era absurdo. Ela também disse que nunca se sentiu pressionada ou que minha ex não sabia da oferta, porque conversamos sobre isso em voz alta, sendo flertar em geral. Atualização 6. Tenho uma forte crença de que a melhor amiga da minha ex-esposa, vamos chamá-la de A, encorajou minha ex a se desviar alimentando-a com narrativas falsas por meses. A é casada e também tem 2 filhos, e percebi olhando para nossas interações ao longo dos últimos 5 anos que é ridiculamente manipuladora. Será comum para pessoas assim viverem por procuração? Ela também está planejando uma saída? Ela estava apenas se intrometendo porque podia e de alguma forma começou a me desgostar, apesar de dizer que nos amava como família. Admito que tínhamos algumas dinâmicas estranhas, algumas flertadas ocasionais que nunca dariam em nada e o ocasional tapinha nas costas, tanto dela quanto meu, que acontecia enquanto minha esposa estava presente, e ela nunca pareceu se importar. E parei.
Depois de um tempo me sentindo confortável com isso, reduzi essas interações ao longo do último ano ou mais. Tenho me perguntado frequentemente nos últimos 2 meses se isso desempenhou um papel na sua demonização de mim. Não sei se se sentiu rejeitada ou algo assim, ela nunca me trouxe isso à tona. A razão pela qual acredito que a é culpada é a reação dela quando perguntei sobre o conhecimento dela sobre o amante da minha ex-esposa. Ela ficou brava comigo por presumir que ela sabia de alguma coisa, em vez de sentir simpatia por ter sido traída. Percebo que estou desvendando a confusão, mas isso tem me incomodado incessantemente. Alguém teve uma experiência assim? Atualização 7. Alguém aqui suspeitou de ser enganado após a sua separação pelo seu traidor? Tenho algumas suspeitas potencialmente ridículas sobre eventos que ocorreram nos últimos meses, mas queria ver se sou apenas eu sendo paranoico. Não quero compartilhar detalhes, porque se for verdade, significa que ela sabe que esta conta é minha, quando não deveria haver nenhuma maneira para ela juntar as duas coisas. Fui alvo de uma chuva de amor, sim, mas não pela minha futura ex-esposa, foi alguém que me encontrou online. Essa pessoa tinha uma presença online até eu decidir que estava indo rápido demais para mim, sem mencionar uma série de comportamentos instáveis, e encerrei tudo. Essa pessoa e sua presença online desapareceram quase completamente da noite para o dia. Um blog inteiro simplesmente deixou de existir, e o timing parece muito estranho. Também houve uma oferta feita para algo que eu poderia ter gostado, mas não posso entrar em detalhes sobre isso. O timing é apenas suspeito. Se eu tivesse que elaborar uma teoria sobre isso, é como se minha futura ex-esposa estivesse tentando se aproveitar das minhas inclinações para obter um acordo melhor no divórcio. Isso não é generalizado, aliás. Não estou vendo isso no meu dia a dia, apenas online. Atualização 8. Aparentemente, sou difícil de conversar, e é por isso que você tentou exatamente uma vez. Segundo você mesma, você tinha a liberdade para me abordar sobre qualquer um dos problemas que sentia pesar em nosso casamento, mas nunca disse uma palavra sobre essas questões que deveríamos tentar resolver. Aparentemente, tudo tem que ser do meu jeito, por isso, quando você decidiu mudar a dieta de toda a nossa família a cada 2 anos, eu concordei totalmente. Ou quando você quis começar seus próprios negócios com seus pais, eu ajudei a construir durante 3 meses nos finais de semana, trabalhando na loja por 2 meses, também nos finais de semana, comprando suprimentos, deitando concreto, comprando um computador e um iPad, cuidando das crianças para que você pudesse fazer essas coisas. Ou quando você pediu para eu fazer um café latte ou um mocha diariamente, eu trabalhei duro para prestar atenção e acertar sempre, ajustando constantemente os ingredientes e a preparação para que você gostasse cada vez mais, um pouco mais do que da última vez. Essas instâncias foram todas sobre mim, porque eu gosto das minhas roupas íntimas dobradas em vez de jogadas na gaveta. Nem sequer era uma troca de favores. Aparentemente, você não sabia nada sobre nossa situação financeira, apesar de dizer que sempre se sentiu como um fardo, e eu te tranquilizava de que ficaríamos bem, mesmo quando você solicitava transferências de fundos para sua conta. Você não sabia quanto eu ganhava, exceto que eu te contava toda vez que recebia um aumento e quanto seria o total por ano e por mês. Você não sabia quanto de ações eu tinha, exceto que eu te dizia quanto valeria quando fosse investido após 4 anos e te mantinha informada sobre o valor das ações quase semanalmente. Você não sabia quanto havia na conta Robinhood, exceto que eu mostrava para você e dizia que aquele seria nosso dinheiro para as férias num futuro próximo. Você também não sabia quanto estava acumulando nos cartões de crédito que você nunca mencionou depois de tê-los conseguido pela primeira vez, então quando eu terminei de pagar os que eu sabia, ainda sobraram os seus. Estranho como isso funciona. Aparentemente, sua mãe acha que sou muito rígido com as crianças e nunca gostou de mim. Mas ela te batia com um utensílio de cozinha de madeira até você ter 12 anos de idade e depois nunca te ajudou quando você foi assediada por um membro da família. Eu apenas grito com as crianças para que elas não danifiquem a propriedade ou a si mesmas. Confesso que é porque gosto de tê-las vivas e não pagar quantias aleatórias de dinheiro para alguém. Claro, vamos começar com o fato de que você está me culpando por tudo que está errado em sua vida, como se eu fosse uma espécie de consertador mágico dos problemas de todos os outros. Se você fosse maduro o suficiente para falar comigo sobre isso, poderíamos facilmente ter resolvido o assunto. Se algum dia eu sentisse que nosso casamento estava em perigo, você não acha que eu teria me esforçado? Mas, em vez disso, você escolheu trair com alguém que é um trapaceiro conhecido, com seus próprios filhos, e agora acha que encontrou sua família para sempre. Bem, surpresa, surpresa, senhora, você terá um rude despertar. Sinto principalmente pena dos filhos dele.
Eles aprenderam a amar você porque você se tornou parte da vida deles, mas quando você for embora ou ele trair, o que aposto, eles ficarão arrasados. Essa é uma péssima tomada de decisão, mas claro, vamos colocar a culpa em mim. Você continua vivendo nesta realidade alternativa que criou e, por favor, me poupe dos detalhes de como tudo aconteceu. Só me faça um favor, não bagunce nossos filhos. Atualização 9. Acabei de receber a notícia do nosso filho mais velho, de 11 anos, que a versão do nosso divórcio da minha ex-mulher é que ela sente que tirei tudo dela. Isso foi depois que ela recebeu mais da metade de nossas economias e eu até comprei um carro para ela, para que ela não tivesse que se preocupar com pagamentos. Arrumei todos os pertences dela de nossa casa, que eram dela antes do casamento ou coisas que ela adquiriu durante o casamento, e guardei na garagem. Eles ficaram lá por mais de 6 meses porque ela nunca se preocupou em ir buscá-los. Mesmo assim, ela queria mais dinheiro durante a mediação e depois desistiu de quase todos os direitos de visitação dos nossos filhos quando concordei. Se eu pudesse dizer uma coisa a ela, seria: bem-vinda às consequências de suas próprias decisões. Já se passaram quase 4 anos desde que nos separamos, e ela ainda me culpa por sua escolha de trair. A pior parte é ouvir isso do meu filho, porque é claro que eles vão acreditar na versão dos acontecimentos da mãe. Atualização 10. Ela teve um filho com seu parceiro não muito depois de nos separarmos. E ela foi em frente e deu ao pobre menino o nome de uma divindade de beleza divina. Quão ridículo você consegue ser? Para piorar a situação, ela quer desenraizar a si mesma, o parceiro e seus 2 filhos, bem, na verdade 3, mas ela convenientemente esquece o mais velho, e expulsá-los de casa para se mudarem para outro estado. Ela quase nunca via seus filhos biológicos. E ainda por cima, o parceiro dela ainda é legalmente casado com o ex. Ela está completamente perdida. Infelizmente, essa informação foi compartilhada confidencialmente por minha filha com um avô. Não quero que minha filha perca a confiança nela, mas a informação é importante demais para que eu possa ignorá-la. Sim, a confiança foi quebrada, mas não posso arriscar romper o vínculo quando ele ainda é relativamente novo. Minha esposa e eu não estamos casados há 1 ano. Minha filha precisa saber que pode confiar nos adultos ao seu redor para cuidar dela e guardar segredos quando necessário. Esta situação não é tão urgente como, digamos, casos de abuso verbal ou físico que exigiriam que eu falasse imediatamente com a minha filha. Já lidei com isso antes, talvez uma história para outra hora. Portanto, não posso abordar diretamente minha filha para lhe dar uma refutação clara e concisa. Tenho que esperar que ela me diga diretamente ou encontrar uma maneira de fazê-la repetir para que eu possa fornecer uma perspectiva equilibrada. Certamente disse à minha filha que a mãe dela nem sempre foi totalmente sincera com ela no passado. É difícil não destruir a ilusão dessa mãe incrível quando ela mente constantemente. Muitas discussões começam com: essa pode ser a lembrança da mamãe, mas aqui está o que eu lembro. 11 anos é muito jovem para que a maioria das crianças ouça diretamente sobre a infidelidade. Imagino que minha esposa tenha estabelecido que trair é a pior coisa que você pode fazer a alguém, devido à forma como isso os afeta. Mas nenhum de nós disse explicitamente aos nossos filhos que ela tem 2 filhos biológicos de um casamento anterior, portanto, dizer-lhes abertamente que o outro pai traiu para chegar onde estão exigiria um tratamento diplomático. Honestamente, acho que tudo se resume ao bem-estar emocional de nossos filhos. Dada a maturidade da criança, elas provavelmente não deveriam ter menos de 16 anos, se esses fatos sequer precisarem ser ditos em voz alta, mas as crianças são todas diferentes, elas também são bem espertas e acabam descobrindo as coisas por conta própria. Edit para adicionar: eu acho que minha mais velha já sabe, ela me disse que odiava tanto o AP que nem sequer falava com ele por 1 ano inteiro. Ela saía da sala quando ele entrava e sua mãe teve que ter uma conversa séria para que ela desse uma chance a ele. Ela tinha uma terapeuta. Infelizmente, elas não são todas iguais e agora que o divórcio foi finalizado em 2021, minha ex e eu temos custódia conjunta sobre questões médicas, então temos que concordar em um terapeuta, o que não é uma tarefa fácil. A terapeuta que ela tinha estava ultrapassando meus limites com minha filha e minha ex, e quando confrontada com isso, decidiu escolher um lado. Eu principalmente queria que ela parasse de enviar cartas pessoais para minha filha enquanto ela estava fora no acampamento e parasse de tomar partido em assuntos em que legalmente não tinha influência. Ela compartilhou informações pessoais nessas cartas que não me pareceram apropriadas, e quando disse a ela que não apreciava e queria que isso parasse, ela enviou acidentalmente uma mensagem para mim que era para minha ex. Dizia: estou esperançosa de que está tudo ruim agora. Faremos algumas alterações específicas no cronograma da criança.
A filha quer mais tempo com você e vamos aproveitar sempre que puderem estar juntas. Quando ela está com você, ela fica feliz. Também estou me perguntando se ela ganhou peso desde a mudança. Parece que sim, mas é difícil dizer no computador. Ela parece mais deprimida e triste a cada semana. Este e-mail aconteceu algumas semanas após o divórcio ser finalizado. Minha ex concordou com tudo na mediação e depois começou a pressionar essa terapeuta para que eu fizesse mudanças com as quais ela havia concordado. Então sim, ela precisa de uma terapeuta, mas minha ex insiste para que minha filha volte para aquela que tomou o lado da minha ex. Elas também são humanas e podem ser convencidas pelas mentiras certas. Espero que tenham gostado. Ajude o canal a bater sua meta de 1000 inscritos. Deixe seu like e até mais.